que são muitos os desafios na área econômica para este novo governo. Temos um desemprego elevado, que inclusive aumentou recentemente o número de desempregados no Brasil, passando de 13 milhões de desempregados. Um crescimento do produto interno bruto baixo, porém nós temos uma inflação baixa, importante frisar. Com as expectativas inflacionárias consolidadas, temos um balanço de pagamento equilibrado, temos elevadas reservas internacionais no Banco Central. Se faz necessário, portanto, colocar a economia para se movimentar. E os desafios estão justamente no que fazer para movimentar a economia, e uma das formas necessárias, ao meu ver, é a reforma tributária. Nós possuímos um sistema altamente complexo, composto por tributos em demasia, com concentração excessiva sobre o consumo e que exige um alto custo administrativo, tanto por parte do contribuinte quanto da administração tributária. Dito isso, quero, neste momento, me ater à fala do ministro Paulo Guedes, que na marcha dos prefeitos ocorrida na semana passada, sobre o novo pacto federativo e a nova Previdência, fez a seguinte fala, disse ele: mais Brasil, menos Brasília, sinalizando ser preciso limitar o poder da União e descentralizar os recursos tanto para o Estado como também para os municípios, onde se dará a execução, onde tudo acontece, que é no município. Ao falar sobre o novo pacto federativo, Paulo Guedes afirmou que o correto seria repassar de 65% a 70% do orçamento aos estados e municípios e que a União conseguiria sobreviver com os 30% restantes. Inclusive, ressalto, ele foi extremamente aplaudido nesse momento quando fala da política descentralizada e que os recursos deveriam ir, na sua maioria, para os municípios, como eu disse e repito, aonde tudo de fato acontece. Fico feliz em ouvir isso do senhor ministro da Economia, pois em linhas gerais é o que os prefeitos e os municípios precisam: a descentralização dos recursos, a redução, a simplificação e a unificação dos impostos. As alterações no ordenamento tributário devem construir um sistema mais justo, para arrecadar os recursos necessários para a construção de um país moderno, autossuficiente e solidário. Os municípios não aguentam conviver com esse tratamento desigual e se faz urgente reduzir a disparidade da receita per capita entre estados e entre os municípios. Então, é um desafio imenso que temos pela frente. E esta casa tem papel fundamental na defesa dos municípios, pois é lá que estão as dificuldades, quer seja na saúde, na educação, na segurança pública, na geração de emprego. Não vai ser crescendo apenas 3%, que é a média mundial, que vamos sair de uma renda per capita baixíssima e muito menos promover e interiorizar o desenvolvimento. É preciso, senhor presidente, é preciso mais. O crescimento tem que se dar acima de 5%. E para isso as mudanças são necessárias e urgentes. E espero que uma nova divisão dos tributos entre União, estados e municípios possa de fato acontecer e ser pensada na perspectiva do desenvolvimento, no propósito de fortalecer o estado de bem-estar social e redução das desigualdades sociais e a redução, acima de tudo, daquilo que entendemos que é uma das grandes dificuldades que vivemos, que é a desigualdade em nosso país. Restabelecendo as bases do equilíbrio federativo e fomentando as ações que resultem no aumento das nossas receitas. A questão da reforma da Previdência. O ministro enfatizou que o primeiro grande buraco fiscal é da Previdência. E com a aprovação o país terá um sistema mais forte e que milhares de empregos serão criados para os jovens com a desoneração da carga tributária e baixa dos encargos trabalhistas. Considero que tal reforma se faz necessária. Porém, merece ser vista com cautela e objeto de grande debate legislativo, pois introduz profundas mudanças no sistema previdenciário brasileiro, sob o argumento
de que são necessárias e essenciais para a sua sustentabilidade. Em regra, as medidas endurecem a concessão dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão, tanto para o regime geral de previdência social, quanto para os regimes próprios de previdência social. Além disso, propõe desconstitucionalização dos diversos aspectos hoje tratados no texto constitucional e propõe a transição do atual sistema de repartição para um sistema de capitalização. O sistema que temos hoje atual, que é o de repartição, com esse novo sistema que quer ser implementado pelo governo através da reforma, que é o de capitalização. Surpreendentemente, a proposta também se dispõe a alterar de forma significativa o dispositivo constitucional pertinente ao direito da assistência social, que garante à pessoa com deficiência, ao idoso, que não tenham condições de prover a própria subsistência ou de tê-la provida pela família, o recebimento de um salário mínimo mensal, conforme dispositivo constitucional de 88. Com efeito, há uma diferença basilar entre a previdência social e a assistência social. A primeira, é importante frisar, tem natureza contributiva, e a segunda é prestada a quem dela necessitar, sem necessidade de contribuição. Nesse sentido, é difícil entender a opção governamental de tratar no âmbito da reforma da Previdência de uma política pública essencialmente socioassistencial, focalizada em segmentos sociais extremamente vulneráveis, que enfrentam reiteradas dificuldades ao longo da vida para conseguir sobreviver. Essas mudanças devem, ao meu ver, e no olhar do nosso partido, o PRB, ser suprimida do texto da reforma previdenciária. Outro ponto da PEC que merece crítica é o aumento do limite etário para que o idoso tenha direito ao recebimento do BPC, que é o benefício de prestação continuada. Atualmente, para elegibilidade ao benefício, o idoso deve ter 65 anos de idade. Pela proposta apresentada pelo governo, a idade mínima passa a ser de 70 anos. E é bom registrar que para a obtenção deste benefício, além de 65 anos, a família, ou seja, o idoso, na sua família, a renda per capita não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo. E a bem da verdade, presidente Assis Carvalho, muitas famílias no Brasil afora, para obter este direito, lamentavelmente, acabam incorrendo até em omissão de informação. Quando numa casa, se eventualmente é aposentado como trabalhador rural e ganha um salário mínimo, e o outro não tem como comprovar a condição de rural, mas é idoso, tem 65 anos, acaba omitindo que é casado ou que não tem aquela renda na família, burlando as regras previdenciárias para a obtenção do direito, o que é lamentável. Ou seja, uma família ter que burlar as regras para a obtenção de um direito que deveria ser legítimo. Completou 65 anos, deveria estar amparado pelo benefício de prestação continuada. E o governo, nesta proposta, pretende aumentar de 65 anos para 70 anos de idade. Como forma de minorar a perda do benefício de um salário mínimo a partir dos 65 anos, a PEC cria um benefício de valor inferior a ser pago aos idosos entre 60 e 69 anos, no valor de R$ 400, segundo disposições transitórias, e que, na verdade, não diz de que maneira este benefício será reajustado ao longo dos anos. Qual é a forma de correção destes R$ 400 que esse cidadão idoso passará a receber? No entanto, não existe nenhuma garantia da manutenção do benefício para os idosos entre 60 e 69 anos que já fazem jus ao BPC, o que nos faz temer pela integridade física, psicossocial deste idoso, que de repente tem de sobreviver com uma renda de 60% menor do que hoje recebe, impossibilitando-o de atender necessidades básicas de sobrevivência, como alimentação, compra de medicamentos, habitação, vestuário, entre outras que possibilitam uma sobrevivência minimamente digna nesse período de existência.